Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você esteja me ouvindo, que o Senhor abençoe e guarde você nesse momento, que você tenha boas ideias, que você tenha um bom sono se for à noite, que você tenha um bom trabalho se for de dia, que você tenha uma boa saúde. Estou profetizando tudo quanto é coisa boa para você nesse momento que você está me ouvindo agora. Eu oro por isso e eu estou proferindo palavras de bênção na sua vida. Toma posse. Ontem foi muito gostoso, né? É um capítulo bem legal que a gente leu de Moisés, intercedendo mais uma vez por nós, fazendo o papel de Jesus Cristo, né? E hoje nós vamos falar de um homem muito abençoado, muito abençoado. Vamos dar uma recapitulada aqui, porque quando eu começo a ler, eu imagino que as pessoas que nunca leram, que não conhecem, ficam meio confusas, porque parece que a história vai e volta. Nós estamos lendo o que Deus está falando com Moisés. Deus está falando para ele fazer assim, assado, fazer o tabernáculo, como ele quer, a cor que ele quer, o jeito que ele quer, os objetos. E cada capítulo o Senhor vai falando para ele quem ele quer que trabalhe na igreja, lá no templo, né, no tabernáculo, como ele quer, as cores. O Senhor fala nos mínimos detalhes. E num episódio desses atrás, Deus até ministrou no meu coração e eu ministrei para vocês sobre como a gente deve pedir as coisas para o Senhor, nos mínimos detalhes, assim como ele pede para nós, que ele pediu para Moisés. A gente também tem que aprender a pedir do jeito que ele pede, né? Ele está deixando exemplo. E aí nós vamos ler esse capítulo de hoje, que o Senhor está falando passo a passo, como ele quer, do jeito que ele quer. As pessoas, eles não estão na tenda ainda. O Senhor está ensinando, está falando como ele quer, o jeito que ele quer ainda. E aí vai chegar uma hora que vai estar pronto e vai ter a consagração do templo. Mas por enquanto ele está pedindo para as pessoas levarem as coisas, como deve se comportar, o que devem levar, como deve ser feito, quem vai fazer. Tudo isso o Senhor está preparando o tabernáculo, a tenda, né? Da presença dele, que ele vai descer ali. E é isso, vamos ler. Entendido isso, né? Nós estamos lendo e daí a gente vai ler coisas de novo, mas é sobre isso. Êxodo capítulo 35. Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhes disse: É isso o que o Senhor mandou vocês fazerem. Vocês têm 6 dias para trabalhar. Porém, no 7º dia deve ser sagrado, um dia solene dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. No sábado, nem mesmo acendam fogo nas suas casas. Era um mandamento difícil, né? Complicado, principalmente nos dias atuais, que as pessoas trabalham 24 horas na internet, por exemplo. O Senhor falou que não era para fazer nada, nem acender o fogo. Quer dizer, faz a comida antes, né? Vai comer comida gelada. Não tinha micro-ondas na época, né? Vai ter que comer gelado. Era uma coisa bem forte, assim, um mandamento bem forte. Mas era um mandamento também que diferenciava o povo de Deus dos outros, porque as outras pessoas trabalhavam direto, provavelmente, né? Faziam o que queriam o tempo todo. E o Senhor estava colocando regra, ordem, como ele quer, como era para ser. Guardem um dia para descansar, até porque ele sabe que o nosso corpo não aguenta trabalhar sem parar, né? Nós precisamos de descanso. Por isso que eu descanso todos os dias, trabalho todos os dias, faço tudo todos os dias. Mas é bonito, eu gostaria de ter essa força de guardar um dia 100% dedicado ao Senhor, de não fazer nada, só ficar ali, né, adorando e fazendo as coisas do Senhor. Não sei se eu gostaria, porque eu acho que parece meio difícil. Mas enfim, versículo 4. Moisés disse a todo o povo de Israel: É isso que o Senhor ordenou, façam uma oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isso deverá trazer uma oferta de ouro, de prata e de bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelho, linho fino, tecidos feitos de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para as lamparinas, especiarias para preparar os azeites de ungir,
e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal, no peitoral do grande sacerdote. Está vendo como que o Senhor fala exatamente tudo que Ele quer, do jeito que Ele quer, a cor que Ele quer, tudo. E você está aí pedindo as coisas para Deus aleatório. Quero um carro. Aí daqui a pouco você ganha um carro de 1960 e reclama. Você não pediu. Você tem que pedir exatamente como você quer. O ano, a cor, o jeito, o modelo, tudo. Eu estou dando um exemplo do carro, tá, gente? Não pode ser de qualquer coisa. Você precisa pedir exatamente. Quando eu me divorciei do meu primeiro marido, eu fiz um projeto para o segundo. Isso é uma história aleatória no meio do nada, mas eu acho que vai servir para alguém. Eu fiz um projeto que era obrigatório um homem ter. E toda hora que eu lembrava, eu ia lá e escrevia. O que é desejável que tenha, eu escrevi. E o que era impossível, se tivesse, não teria chance, já era descartado no primeiro momento. Eu fiz eu chamo isso é uma ferramenta que eu usei muito tempo quando eu trabalhava como coach de relacionamento. Eu usava essa ferramenta que eu chamo de My Man, meu homem. E eu desenhei. E há um tempo atrás eu achei esse papel e eu olhei que o Roberto, meu marido, de 21 anos, é exatamente aquilo que eu falei, que eu escrevi ali. Claro que na época eu não tinha toda a consciência que eu tenho de saber, né, essas coisas que eu falo com vocês aqui. Mas olhando, eu fiz exatamente isso. Então você também tem que fazer. Tem que fazer. Se você quer casar, por exemplo, coloca o que é obrigatório ter, o que é desejável e o que não pode ter em hipótese alguma. Isso que o Senhor está falando aqui, eu quero assim, 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 assim. É um exemplo pra gente. Deus está falando com você. Escolhe direito. Eu quero uma casa assim, assim, eu quero um carro, eu quero um marido, eu quero isso, eu quero... O que você quer, você tem que falar direitinho do jeito que o Senhor quer, porque o Senhor faz isso. Ele está mostrando aqui. Vamos voltar. Toque de claro no meio do nada, mas tudo bem. Deus está falando com alguém e eu tenho certeza disso. Aí tá, para o manto sacerdotal, versículo 10. Todos os homens habilidosos deverão vir e fazer tudo o que o Senhor mandou. Isso é, a tenda, que é o tabernáculo, com as suas coberturas, as de dentro e as de fora. Os prendedores, as armações, as travessas, os postes, as bases, a arca da aliança que nós já lemos, os seus cabos de madeira com a sua tampa, a cortina para separar o lugar santíssimo do santo lugar, aquela cortina que quando Jesus morreu se rasgou de alto a baixo, a gente teve livre acesso ao santo dos santos, a Deus. Tá fazendo essa cortina ainda aqui, ó. Tá mandando fazer, né? A mesa, os cabos e todos os seus equipamentos e pães oferecidos a Deus. O candelabro e o seu equipamento, as lamparinas com seu azeite, o altar de queimar incenso e os seus cabos, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina para a entrada da tenda, o altar que queima as ofertas, a sua grelha de bronze. Olha que bonito, uma grelha de bronze. Fazer um churrasco aqui deve ser gostoso. Os cabos e o resto do equipamento do altar. A pia com seu suporte, as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do poste, as estacas, as cordas da tenda, as estacas e as cordas do pátio, as roupas que os sacerdotes usarão, tá vendo? Tá no futuro. Quando servirem no lugar santo, isso é, as roupas sagradas de Arão e de seus filhos, porque Deus já tinha escolhido, né, eles para serem os sacerdotes, né? Então o povo de Israel foi para casa, e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor. Tá, eles tinham opção, igual nós temos hoje, de servir ou de não servir ao Senhor, né? Então, aqueles que queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída, que o tabernáculo fosse construído. Quem queria ajudar, quem queria participar desse momento, voltava com uma oferta. Eles trouxeram tudo, isso quer dizer que teve gente que não quis, né? Tá falando aqueles que quiseram, provavelmente teve uns que não querem, que não quiseram, como hoje em dia tem gente que não quer servir a Deus, né? E tá tudo bem. Toda a tenda da presença, eles trouxeram tudo
o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objeto de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. E também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã azul, púrpura e vermelha, tecidos feitos de pele de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas. Todos os que podiam dar trouxeram prata, bronze como oferta ao Senhor, e também os que tinham madeira de acácia que podiam ser usada para qualquer tipo de trabalho. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que haviam feito: fios de linho fino, fios de lã azul, púrpura, vermelho. Elas também fizeram tecidos de peles de cabra. Nossa, que legal! A mãe de uma amiga minha, ela pegava o pelo, né, a lã da ovelha e fiava. Ela fazia os fiozinhos assim. Dona Lisete, se estiver me ouvindo, beijão no seu coração. Eu admirava muito seu trabalho, ela já está aposentada. Mas era bem legal, era interessante ver ela com aquele bolo assim de pelo das ovelhas assim, e ela ia numa maquininha fiando, fazendo fio. Era bem legal. É isso aqui por isso que fala, né? As mulheres traziam o que elas faziam, né? Um trabalho mais feminino, eu acho. Eles faziam tecidos de pele de cabra. Os líderes trouxeram pedra de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Trouxeram também especiarias e azeites para as lamparinas, para ungir e para o incenso cheiroso. Todos os israelitas trouxeram de muito boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fossem feitos. Então, todo mundo que decidiu, né, ajudar na construção do tabernáculo, que decidiu ficar do lado de Deus, levou as coisas, todas essas coisas que o Senhor faz questão de repetir várias vezes, para que você saiba que você também precisa orar várias vezes, explicar várias vezes. E agora nós vamos falar desse rapaz aqui, ó. E Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor Deus escolheu Bezalel. Quem viu a capa aí do vídeo? Eu coloquei Bezalel lá na capa, porque eu admirei demais ele. Olha que coisa mais linda isso aqui. O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Olha como que Deus escolheu esse rapaz, gente. Olha só. Deus encheu ele com seu espírito e deu inteligência, competência e habilidade. Então você que tem algum dom aí, faz mesa, faz roupa, faz bijuteria, ou ouro, sei lá o que você faz, toda a habilidade que você tem com os artesanatos é uma coisa que vem de Deus. Deus é que colocou em você, como ele colocou nele aqui, ó. Primeiro homem a receber essa bênção, a bênção de saber tudo quanto é coisa que precisava para construir o tabernáculo, né? Ele recebeu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Para fazer desenhos e trabalhar com ouro, com prata e com bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira. Que lindo! Meu pai, eu acho que eu já falei isso, meu pai tinha uma cama, que a cabeceira da cama era toda entalhada de rosas, assim, de flores, de uns pássaros, era na própria madeira. Eu ficava viajando aquilo, eu achava muito bonito. A pessoa que fez aquilo, com certeza, tem o dom de Bezalel, que tem a inteligência, a competência e a habilidade para lapidar na madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Aholiabe, filho de Aizamaque, que nome bonito, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Olha que coisa mais linda! Eles receberam Bezalel, que já sabia tudo, né? Tinha toda essa inteligência, e Aholiabe receberam o dom de ensinar, porque precisavam de multiplicar isso, né? Que eles não iam dar conta de fazer tudo sozinhos, então eles precisavam de ensinar e o Senhor deu o dom para eles.
E ele lhes deu a habilidade para fazerem todo tipo de trabalho de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tipos de tecido. Eles têm habilidades para todo tipo de trabalho e para fazer todo tipo de desenho. Olha que coisa linda! Então o Senhor deu muitos dons, né? Deu dom para eles fazer toda aquela tenda, aquele tabernáculo, tudo que precisava, todas as coisas de ouro. Aí na capa eu coloquei ele fazendo o candelabro, né? Terminando de fazer o candelabro todo a ouro. Ele tinha toda a habilidade, toda a inteligência, toda a competência para fazer e para ensinar outras pessoas. Que coisa linda! Qual competência você tem que você está ensinando para alguém? Igual o crochê, né? Na época antiga, o crochê... Quanto tempo faz que eu tô aqui? Não tô enxergando direito, né? O crochê, né? Antigamente a gente via muitas pessoas fazendo. Aqui no Sul até que é bem comum. Aqui no Sul as pessoas usarem coisas de crochê. Bem mais do que lá no Espírito Santo, pelo menos. Aqui é bem comum mesmo. Ver bolsa, ver roupa de crochê, as pessoas usando. Mas as pessoas que fazem, né, estão se acabando, porque a gente acaba não passando, né? Isso é até um erro meu. Eu comecei a ensinar a Una a fazer, eu faço crochê, e minha mãe fazia, minha avó fazia, foi passando, né, de geração. E esses dias ela estava até interessada. Eu tentei ensinar logo no começo, mas ela não se interessou muito, eu larguei para lá. E agora ela viu uma amiguinha que está fazendo e está interessada. Então, depois de ler esse capítulo aqui, vou ter que ensinar, né? Vou ter que ensinar. Estou me sentindo coagida a ensinar, a passar isso de fazer um crochê, de fazer outras coisas. Bijuteria já ensinei. Que você também passe os seus talentos de fazer comida, por exemplo. Você deve fazer aquela comida que todo mundo quando come fala, nossa, é a melhor do mundo. Ensina alguém, dá o truque, entrega tudo. Vamos morrer sem nada, vamos morrer vazio. Entrega tudo que você sabe, porque é uma bênção. E quem dá isso é o Senhor, o dom de ensinar. Você peça ao Senhor se você não tiver também. E vamos falar mais sobre Bezalel, que ele é maravilhoso, né? Beijão no seu coração e até amanhã.